Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre como escolher a primeira máquina de costura, qual modelo comprar. Acho que a gente já pode começar falando sobre isso, qual modelo comprar, porque eu recebo diariamente muitas mensagens de meninas me perguntando: Gi, qual máquina você me indica comprar? Ou alguém que já tá de olho em algum modelo: Gi, quero comprar tal modelo, o que você acha sobre isso? E eu já queria começar esse vídeo trazendo verdades pra vocês. É impossível que eu responda essa pergunta pra você, porque existem vários fatores a serem analisados, cada tipo de perfil, para cada tipo de trabalho, para cada finalidade, e é isso que eu tô aqui pra fazer nesse vídeo. Vocês aprenderem a colocar os prós e os contras de cada máquina e no final encontrar a máquina que seja ideal para você. Então eu acho que o primeiro ponto é esse: para que finalidade você quer uma máquina de costura? Você quer uma máquina de costura para costurar suas roupas em casa? Então, se esse for o seu caso, você precisa de uma máquina de costura simples, que tenha ponto reto, ponto zigue-zague e que faça casinha de botão também, que eu acho que conforme você for ficando um pouquinho mais experiente, acho que você vai precisar disso. Então, ponto reto, ponto zigue-zague e casinha de botão. Você não precisa de mais. Mas pode ser que você que esteja me assistindo goste muito de artesanato, de costuras criativas. Então, de repente, para você, no seu caso, seja legal você optar por uma máquina que tenha muitos pontos decorativos e frufrus e coisinhas para você enfeitar o seu artesanato, porque isso vai ser muito legal no seu dia a dia e vai te ajudar a deixar o seu trabalho mais bonito, enriquecedor, com mais detalhes e tudo mais. Ainda falando sobre as máquinas domésticas, acho que um ponto que você deve levar em consideração é pensar também na possibilidade de comprar uma máquina de segunda mão. Existem muitas máquinas no mercado de segunda mão que são excelentes, principalmente as mais antigas. Não é à toa que elas estão com a gente ainda hoje e já duraram tantos anos atrás, né? Porque elas realmente são muito boas. Elas eram feitas de ferro, então elas são muito resistentes. A maioria das máquinas domésticas feitas hoje são de plástico. Tem algumas até mais recentes que tem a base de ferro, que já é um pouco mais resistente. Outro ponto também que você pode acrescentar na sua listinha de prós e contras, mas as antigas são muito resistentes mesmo. Então, de repente, você pode ir numa loja de assistência de máquinas, técnicos de máquinas que consertam máquinas, eles também têm um monte de opções lá para vender. Você pode ir lá conversar, explicar que você está querendo uma máquina. Provavelmente ele vai deixar você experimentar as máquinas, que é muito legal. Eu tenho uma máquina de segunda mão que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês e eu não tenho do que reclamar. Então eu sempre gosto de dar essa opção, porque um outro ponto também, sendo máquina doméstica, máquina industrial, overlock, qualquer tipo de máquina que a gente venha querer adquirir, acho que é muito importante, além de saber a finalidade, se aquilo vai te servir para o que você pretende seguir no seu segmento, e também se aquilo cabe no seu bolso, sabe? Além das máquinas domésticas, a gente tem também a opção de máquinas industriais, que são muito mais resistentes, elas são mais rápidas, elas são feitas para trabalharem por mais horas durante o dia ligada. Então, de repente, essas máquinas sejam uma opção para você, se você quer, de repente, começar um negócio profissional. Você pode muito bem começar com uma máquina doméstica, mas eu acredito que chega um ponto que você vai sentir a necessidade de trocar por uma máquina industrial, onde você ganhe mais tempo, consiga fazer mais peças por dia. Mas, além de serem bem caras, elas também vêm acopladas com aquela mesa, então você precisa ter um espaço, tá? As maquininhas domésticas a gente meio que pode colocar onde a gente quiser, mesmo que elas vierem numa mesinha, é um espacinho menor, mas para as máquinas industriais a gente precisa ter um espaço maior. Tanto para a industrial reta, que ela só tem um ponto reto, eu não sei se vocês sabem, mas elas não costumam ter muitas funções, é só costurar reto mesmo. E aí tem a interlock, que é a overlock industrial, a galoneira, que são máquinas de acabamento mais profícuas. E para terminar, eu gostaria de falar também um pouquinho sobre essas máquinas de acabamento, mas as mais caseirinhas, que são a overlock chinesinha e a ultralock. Eu tenho as duas, então eu posso dar o meu parecer, falar um pouquinho sobre
que eu acho sobre as duas. A minha primeira máquina de overlock foi a chinesinha, eu ganhei da minha mãe. Eu lembro que ela viu que eu realmente estava interessada pelo assunto da costura, já tinha a máquina reta, e ela me deu essa de presente. Essa é a minha máquina que eu consegui de segunda mão. A minha mãe comprou numa dessas lojas que consertam máquinas. O pessoal lá mesmo já fez uma revisão, então ela veio assim pra mim perfeita, e eu costuro com ela há anos. Recentemente, quando eu mudei pra essa casa, eu não tinha muito espaço, porque ela também é acoplada numa mesa maior. Eu até fiz um vídeo que o meu técnico que conserta as minhas máquinas me deu a sugestão se eu realmente quisesse colocar ela uma basezinha menor, porque eu tava quase querendo vender a minha máquina. Ele falou, não, você não vai fazer isso, porque a sua máquina é uma chinesinha antiga, ela é muito boa e você vai se arrepender. E ainda bem que eu não fiz isso, porque eu utilizo as duas muito até hoje. Então eu paguei para que ele fizesse essa adaptação, colocasse numa basezinha menor, eu posso colocar onde eu quiser. Eu até fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo, porque lá eu mostro mais sobre o processo, também falo um pouco sobre preço para quem quiser, tem alguma curiosidade. E nesse vídeo eu recebi algumas críticas, inclusive, de pessoas falando que eu tinha feito uma má escolha, que eu tinha destruído a minha máquina, que ela não ia funcionar mais como antes, que ela ia perder no desempenho. E olha, isso já faz alguns anos, eu costuro com a minha máquina overlock chinesinha até hoje, e eu posso dizer que isso não aconteceu. Eu não senti que ela perdeu o desempenho, ou que costura mais fraco ou mais devagar. Pelo contrário, eu achei que ficou a mesma coisa, e que pro meu caso foi legal, porque eu não tinha realmente espaço. Então, uma coisa aí também, para caso você esteja pesquisando, saber que você tem essa opção também, tá? Eu tinha o sonho de ter a ultralock, gente, era uma coisa assim, que tava na minha listinha de metas, e eu queria porque queria. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, eu queria muito. E nesse meio tempo, a Ceará Máquinas entrou em contato comigo, e juntamente com a Singer, a gente fez essa parceria. Eu acabei ganhando essa máquina de presente deles, para poder trabalhar e para poder mostrar para vocês sem ver sobre essa máquina. Eu já fiz alguns vídeos de como regular a máquina, de como passar a linha, tem até alguns vídeos que eu tô devendo pra vocês de algumas coisinhas. Inclusive pode deixar aqui nos comentários, porque eu tô bolando um vídeo só com dicas e truquezinhos da ultralock, tá? Então se você tiver alguma dúvida, quiser que eu acrescente alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá? E assim, gente, é uma máquina excelente, eu gosto muito do design dela, porque embora ela seja de plástico, né, não seja tão resistente como a chinesinha, é uma máquina de altíssima qualidade. Ela é muito bonita, ela é muito simples de manusear, e o acabamento dela é perfeito. Muitas pessoas, aliás, me perguntam qual é a diferença da overlock chinesinha para overlock ultralock, né? E a diferença é que a ultralock acaba tendo mais funções do que a overlock. Por exemplo, na ultralock você pode fazer o acabamento da overlock, mas juntamente, usando duas agulhas, você consegue passar uma costura reta de reforço na mesma hora. Então, para fazer um vestidinho de malha, qualquer roupinha assim, a gente já pode fazer tudo na ultralock, já ter a segurança de ter passado essa linha de reforço. E sério, o acabamento fica muito bonito. Você pode costurar, se você quiser só fazer um acabamento, você pode costurar com uma agulha só, ou também como você pode costurar só com 2 fios, com 3 fios, com 4 fios, ou se você quiser colocar todas as linhas. Então tem muitas possibilidades que você pode utilizar, além de alguns pontinhos diferentes, como bainha enrolada, acabamentos diferentes mesmo, sabe? Ela é feita para acabamentos, mas você tem muitas variedades de formas de fazer. Quando você for escolher a sua máquina, se você tá passando por isso, tenha em mente que você precisa escolher por você. A internet tá aí, a gente tem uma grande ferramenta de busca, então vai vendo os modelos que te interessam, na faixa de preço que você pode pagar, e começa a ticar. Bom, essa daqui tem isso, bom, eu não vou utilizar isso, então essa não, descarto. Até você encontrar a máquina ideal. Para finalizar, eu falei da minha ultralock, falei da minha chinesinha, falei da minha reta, né? A minha reta é uma Singer Facilita Pro 4411. Sei que muitas meninas chegaram até o canal por esse vídeo, é um vídeo bastante antigo, mas é uma máquina que realmente não me dá problema. Ela também tem o braço livre, que é legal para quando a gente vai fazer barra de calça, de manga. Ela tem ponto reto, zigue-zague, tem alguns pontos decorativos e também tem casinhas de botão. Então ela é uma máquina pra mim muito completa, eu gosto muito dela. E recentemente eu adquiri mais uma máquina reta. Mostrei pra vocês ela até num vídeo meio recente.
foi uma herança que eu ganhei da minha avó. Eu não tô muito preparada para falar sobre isso ainda, mas ela é uma Singer bem antiga, mas muito bem conservada. Eu já tive a oportunidade de costurar numa máquina parecida lá na minha aula de costura, então eu sei que ela é uma máquina muito resistente. Tenho certeza que eu vou costurar várias peças com ela, mostrar pra vocês aqui no canal. É que eu realmente não fiz isso ainda porque a presença da minha avó na máquina é muito forte e eu ainda não consigo sentar na máquina pra costurar, mas eu sei que isso é uma coisa que vai levar um tempo e que eu vou conseguir. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Mas qualquer coisa que eu não tenha falado, que eu tenha esquecido, que você tenha ficado com alguma duvidazinha ainda, pode usar aqui o campo de comentários pra me mandar suas dúvidas, que eu vou fazer o meu máximo pra poder responder todas vocês, tá bom? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!